Vem cá, você já ouviu falar de astrologia védica? Oi, eu sou a Marcela Lanza, sou astróloga védica, professora de yoga, e hoje eu vou te contar um pouquinho mais sobre esse conhecimento milenar. Então hoje eu queria contar para vocês um pouquinho mais sobre esse conhecimento milenar que é a astrologia védica. Vocês podem escutar por aí falar como astrologia indiana, astrologia hindu, astrologia oriental, qualquer um desses nomes é correto. E, além disso, você pode ouvir falar como Jyotish, que é o termo em sânscrito e que significa ciência da luz. Eu não sei se vocês já ouviram falar dos Vedas. Dizem que os Vedas são a escritura mais antiga de que se tem notícia no mundo, né? E os Vedas, eles têm muitos braços que abraçam as mais diversas áreas da vida. Por exemplo, o conhecimento yogi vem dos Vedas, a medicina ayurvédica vem dos Vedas e a astrologia védica também. Ela vai ser o braço específico que faz com que a gente entenda sobre as engrenagens do karma, né? Uma vez que a gente tomou um corpo, veio para a Terra, o karma dita o ritmo da nossa vida. Quando a gente faz a análise do mapa de um nativo, a gente está olhando o que ele trouxe principalmente como tendências. Tendências que a gente carrega como se fossem bagagens ao longo das vidas que a gente vive, né? Então, imagina que no momento em que você nasce, é como se a gente tirasse uma foto do céu. E nessa foto do céu, as informações que a gente puxa dali, elas vão mostrar para você como os planetas, como essas tendências cósmicas vão afetar a sua vida. A partir disso, a gente consegue identificar, né, quais são as nossas potencialidades, quais são os nossos maiores desafios nessa vida. E através disso, a gente consegue caminhar com muito mais clareza, sabe? Sabe quando a gente para um pouco de dar um monte de tiro no escuro e aquilo passa a ser uma coisa muito mais direcionada? É como se a gente ligasse um GPS. Todas as vezes que alguém me pergunta, mas o que é a astrologia védica? Eu falo que a astrologia védica vai ser como se fosse um GPS para a sua vida, né? Você vai lá, no GPS você coloca o destino e o GPS calcula qual a melhor rota. A astrologia védica é justamente isso. Ela vai calcular qual a melhor rota você precisa seguir para que você chegue no seu destino sem encontrar muitos obstáculos no caminho, sabe? Vou melhorar isso. Quando a gente fala, né, não encontrar menos obstáculos ou não encontrar obstáculos, eu acho que isso é um pouco utópico também. É claro que a gente tem desafios no caminho, até porque a gente está aqui para evoluir, ninguém está aqui para brincar, né? A gente veio para cá para evoluir mesmo, mas quando a gente toma consciência desses desafios e de quais são as nossas aptidões, a gente consegue casar essas duas coisas e fazer com que a vida flua com muito mais facilidade, sabe? A astrologia védica, ela tem alguns aspectos que são muito legais e que diferem das outras astrologias que a gente vê por aí, né? Ela é uma das astrologias mais específicas, mais precisas, isso porque a gente utiliza cálculos siderais. E de uma forma geral, isso significa que o que é visto dentro da astrologia védica como gráfico natal ou de trânsitos astrológicos é justamente o que está acontecendo no céu, né? A astrologia védica, ela calcula os períodos da vida por trechos que chamam Mahadashas. Os Mahadashas vão ser os períodos da tua vida em que as influências daquele planeta vão ser maiores ou menores. Quando você sabe qual energia te influencia, você sabe mais ou menos o que esperar para aqueles períodos. Então, por exemplo, se você está passando por uma regência saturnina, Saturno ele tem a tendência de diminuir, de restringir as coisas. Então você já sabe que talvez aquele período seja um período um pouco mais sensível da tua vida, entende? Outra coisa que é incrível na astrologia védica é que a gente faz o estudo das nakshatras. O que são as nakshatras? As nakshatras são as mansões lunares. Para vocês entenderem mais ou menos como funciona, e é bem mais ou menos mesmo, é de uma forma muito superficial, as nakshatras elas são as mansões lunares. Para a gente, a Lua
conta sobre a nossa mente, né? É a mente que determina o nosso comportamento no mundo. Quando você faz análise dessas nakshatras, você identifica padrões comportamentais que são muito úteis para que a gente possa transcender essas limitações e para que a gente possa de fato se conhecer, sabe? Hoje em dia, autoconhecimento é um assunto que está muito em alta, né? Eu acredito que a gente precise encontrar ferramentas que realmente sejam úteis para a gente se autoconhecer. Não é que a astrologia vai vir para a sua vida como um milagre, sabe? Você abriu um mapa natal e pronto, a sua vida está milagrosamente resolvida. Não é isso. É que ela traz mais objetividade, ela traz mais clareza, ela traz mais consciência. E quando a gente tem consciência, as escolhas, elas ficam muito mais assertivas, sabe? O caminho, ele fica muito mais linear, né? As nossas escolhas vão ficando muito mais fluidas. Uma das coisas que eu pensava muito quando eu comecei a estudar astrologia, eu me lembro, é que às vezes eu via uma informação no mapa, eu pensava, putz, ok, eu identifiquei isso no meu mapa, mas e agora, né? Quer dizer, o que eu faço com isso? Você tem uma questão ali, e aí? Isso aqui é um decreto? É um decreto? Eu, por exemplo, ver que talvez eu tenha um pouco de dificuldade nos meus relacionamentos, e quando eu descobri que a resposta para isso, para essa pergunta, era não, isso foi um divisor de águas para mim. Porque existe não só, né, é óbvio que quando a gente toma consciência de uma determinada questão na nossa vida, a partir desse momento é possível que a gente possa transformar esse assunto. A gente não transforma aquilo que a gente não sabe que existe. Então o primeiro passo dessa análise do mapa natal, dessas camadas de informações que vêm do nosso mapa, é a gente tomar consciência do que a gente de fato precisa transformar. Depois que a gente tomou consciência do que a gente de fato precisa transformar, tem um ramo da astrologia védica que trata dos remédios astrológicos. Então, tudo aquilo que é identificado como de fato uma questão para você, existem medidas práticas para que isso seja transformado. Então, os remédios astrológicos vão se tratar de mantras, vão se tratar de meditação, pedras preciosas. Existem N opções de remédios astrológicos, né? Então é muito legal, eu acho incrível que a gente identifique um problema e que a gente, ao mesmo tempo que você identificou o problema, você traga uma solução. Porque, para mim, não adianta você identificar um problema e esquecer aquilo. Putz, ok, eu tenho um problema, e aí, como é que eu faço para resolver isso? Não sei, né? Então, para mim, esse é um dos ramos mais incríveis da astrologia védica, é realmente te trazer soluções práticas, soluções reais. Na Índia, é muito comum que quando as pessoas estão para se casar, faça uma análise dos mapas, e essa análise na astrologia védica é chamada de sinastria, né? Eles juntam, eles cruzam as informações dos dois mapas para ver se existem mais convergências ou divergências entre esses mapas. E se as divergências elas são muito grandes, nem rola casamento, porque o assunto é tão sério, é tão levado a sério, que isso realmente é usado para decisões muito grandes na vida. Então, por exemplo, se você quer comprar uma casa, você faz uma análise do teu mapa ou dos trânsitos astrológicos para entender que momento vai ser melhor, qual lugar é melhor para que você faça isso. Se você vai se casar, eles fazem um cálculo para identificar qual o melhor momento para você fazer isso. Dá real, assim, dá para dar uma pirada forte, porque existem cálculos para tudo. Se você for calcular tudo o que é possível dentro da astrologia védica, você faz cálculo para ir no banheiro, sacou? É nesse grau. A gente brinca que quando você começa a estudar astrologia, você meio que dá uma pirada. Porque, por exemplo, os dias da semana, eles são regidos por planetas específicos. Então, você usa cores específicas, você faz atividades específicas naquele dia. É tudo muito específico, é tudo muito detalhado. Não é uma parada solta, sabe? Tem muito, muito, muito detalhe. Ao longo dos anos, a Índia foi melhorando o estudo, como isso era passado, porque a astrologia, assim como o yoga, é uma filosofia que a gente chama de parampara. O que é o parampara?
O parampara é uma coisa passada de geração em geração, de mestre para discípulo. Existem famílias de astrólogos, né? Eles começaram a criar cursos superiores de astrologia védica. Então você imagina que as pessoas ficam anos a fio estudando astrologia védica para que elas consigam pegar um mapa e extrair dali a maior quantidade de informações possíveis. E assim, ó, não é que a astrologia se aproxima da realidade. A astrologia védica é muito literal. Eu já vi casos de, por exemplo, pessoas que têm uma nakshatra, que a gente chama de Ashwini, e que os Ashwinis, eles são cavalos, representados por cavalos, metade cavalo e metade pessoa. E que num trânsito estava misturando algumas informações planetárias e papapá, e a pessoa sofria de fato um acidente de cavalo. Então quando você faz esse estudo de uma maneira séria, rigorosa, a astrologia védica é muito literal, muito. Não, ela não deixa dúvida, sabe? Quando não tem dúvida, não é uma coisa etérea, sacou? Não é um conhecimento etéreo. Às vezes a gente usa, astrologia védica, signo, não existe. Não é etéreo, é real, é palpável. Você olha aquilo e você enxerga tudo aquilo. Dizem que antigamente, nas cortes, os reis, eles tinham astrólogos que faziam consultas para eles, analisando quais eram as melhores datas para eles entrarem em batalhas, quando eles poderiam sair vitoriosos. Existem escrituras que são escrituras de uma importância máxima na cultura hindu, como o Bhagavad Gita, que narram histórias de guerreiros que consultavam astrólogos da corte para saber quando é que eles poderiam entrar em batalha. Tem uma história muito legal sobre as nakshatras que eu posso contar com mais detalhes num outro momento, mas que conta que eles consultaram um astrólogo para saber qual seria o melhor momento para eles vencerem aquela batalha. Quando Krishna descobriu que eles iam vencer a batalha, ele não podia deixar que isso acontecesse, mas ele também não podia interferir, mas ele falou, puta, interferiu, porque precisava resolver o rolê ali. Ele explodiu essa nakshatra. Então, originalmente, a gente tem uma nakshatra a menos, porque o astrólogo fez essa previsão e isso não poderia acontecer. E esse é um ponto muito legal. Os astrólogos, eles têm um compromisso. Se uma pessoa chega e ela faz uma pergunta sincera, é obrigação do astrólogo responder aquela pergunta com sinceridade, independente de julgamento, independente do que o astrólogo acha que seja certo ou que não seja certo. É o compromisso que a gente assume enquanto astrólogo, atender de fato o pedido daquele consulente que está sendo sincero. É claro que isso tudo que eu contei para vocês é um pedaço muito pequeno, muito superficial do que a astrologia é de fato, né? Eu quero que a gente tenha aqui esse primeiro momento como se a gente estivesse trazendo uma clareza só para um assunto. A gente está começando a iluminar, começando a entender, começando a se familiarizar com a astrologia védica. A minha intenção é que ao longo do tempo, esses vídeos, essa nossa conversa, ela vai ficando cada vez mais próxima e cada vez mais profunda, para que vocês usem a astrologia de uma forma útil de fato, como eu uso no meu dia a dia. Porque dá para a gente usar a astrologia para muitas coisas e facilitar a nossa vida demais, demais. Mas para isso, eu preciso que vocês interajam e me contem o que vocês acham. Começa contando se vocês já tinham ouvido falar sobre astrologia védica, se isso é 100% uma novidade, tipo assim, eu nunca ouvi falar, é a primeira vez. Se você já ouviu falar ou se você tem dúvida, deixa aqui nos comentários o que vocês gostariam de saber. Eu prometo que isso aqui vai melhorar, eu vou ficar mais confortável com a câmera. Eu como blogueira, atriz, eu sou uma ótima professora de yoga, eu sou uma ótima astróloga védica, eu ainda estou me familiarizando com isso, mas ao longo do tempo vai melhorar e a nossa conversa vai ficar cada vez mais rica e vai ser cada vez melhor para vocês. Para quem tiver interesse, também eu leio os mapas, eu faço a leitura dos mapas, é uma leitura muito legal, muito completa. Eu vou deixar o e-mail aqui embaixo, qualquer dúvida que vocês tiverem, me escreve, a gente bate um papo, eu explico melhor como funciona essa leitura e eu te garanto que vai ser um divisor de águas na sua vida, realmente vai ser muito transformador. É isso, até o próximo vídeo.